Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Mês da Bíblia. A palavra de Deus é viva e atuante. Esta palavra se encontra também nas Sagradas Escrituras. Por que eu digo se encontra também nas Sagradas Escrituras? Porque a palavra é o próprio Deus, é o Verbo. E ali na Bíblia nós temos a palavra escrita. Mas antes disso, esta palavra foi comunicada oralmente. Depois ela foi, então, escrita. A palavra é Deus que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Mas lá no Antigo Testamento, os profetas já anunciavam esse Messias que viria. Entre eles, Isaías. Isaías fala que um dos sinais que realmente mostraria que o Messias estaria presente, era que os coxos andariam, os cegos enxergariam, os surdos ouviriam e os mudos iriam falar. E a realização desta promessa acontece no Evangelho de hoje, quando levam para Jesus um homem surdo que tem dificuldade de falar. Não que ele seja incapaz de falar, mas pelo fato de não escutar, ele não conseguiu desenvolver a fala. O que isso tem a nos dizer? É preciso aprender a ouvir, para que nós possamos falar também com mais clareza. Primeiramente, ouvir a palavra de Deus. Isto é oração, é diálogo. É falar com Deus, mas também escutá-lo. Às vezes a nossa oração parece um balcão de reclamação. Ou o disque reclamações, né? Quando a gente apenas apresenta o que a gente precisa ou o que não está certo. Claro que Deus nos ouve nas nossas angústias, aflições e necessidades. Mas será que nós também ouvimos a Deus na mesma medida? Deus está pronto a nos falar, a nos orientar, a sempre nos guiar. E é por isso que esta passagem da cura do surdo nos mostra que o que Jesus quer fazer é algo mais profundo do que simplesmente libertá-lo de uma deficiência. Jesus, ele toca nos próprios lábios e com a sua saliva ele toca então neste homem. É interessante o gesto de Jesus, não é? Embora pareça
um tanto estranho, Jesus tocou com a saliva a língua dele. Por quê? A saliva também lembra o sopro, está junto com o sopro. Lá na criação, quando Deus faz o ser humano, Ele sopra o seu espírito sobre aquela criatura que agora passa a ter ânimo. E o que a primeira leitura nos disse hoje é: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Então Jesus, quando faz esse gesto, Ele está realmente devolvendo àquele homem o ânimo. Vamos pensar que para os surdos daquela época não havia a língua de sinais, como nós hoje vemos cada vez mais presente na sociedade, graças a Deus, não é? Porque essas pessoas precisam também compreender, ser instruídas, se sentir incluídas. Mas naquele tempo, toda e qualquer deficiência era vista como uma maldição, e principalmente quando a pessoa nascia com uma deficiência. Então vocês imaginem a exclusão que aquele homem enfrentava, o quanto ele sofria. Jesus, antes de fazer esse gesto de dar a ele o ânimo através daquela cura, o retira do meio daquela multidão que está ali muito agitada, não é? E Jesus vai a sós com ele para um outro local. Às vezes nós não conseguimos ouvir a Deus, porque dentro de nós existem muitas vozes que nos falam uma série de coisas, né? E a gente fica confuso, e a gente precisa encontrar no silêncio da mente e do coração a voz de Deus, e principalmente na sua palavra. Nós necessitamos disso. Às vezes algumas pessoas precisam tomar decisões, e existem também vozes exteriores, com opiniões as mais diversas, e a pessoa não consegue então fazer uma escolha. É preciso, primeiramente, ouvir a Deus, a própria consciência, para que a gente possa também, a partir disso, ouvir as pessoas. Por isso que aquele homem, quando passa a ouvir, ele também fala de uma maneira mais clara, a sua língua se solta. Pela falta de escuta hoje em dia, nós também estamos cada vez nos comunicando pior. A gente tem meios que nos proporcionam nos comunicarmos com mais agilidade, não é? Mais velocidade. Nós temos aí as redes sociais, nós podemos falar com pessoas em outras partes do mundo, de uma maneira como a gente não imaginava há alguns anos. Mas ainda assim, parece que existem tantos ruídos de comunicação, não é? Tem gente que às vezes manda uma mensagem e interpreta da forma como, de repente, esteja o seu coração. Às vezes a gente ouve alguém a partir da nossa ferida, e nem sempre daquilo que a pessoa está comunicando. Às vezes não foi nem aquilo que a pessoa disse, mas a gente entende daquela maneira, porque existe algo dentro de nós que está em desordem. Então, quantas coisas às vezes acontecem por uma comunicação que não é a mais clara e eficaz. Por vezes, até mesmo na vida dos casais. Ou existe falta de comunicação, porque tem casal que, quem sabe, possa se acomodar e achar que já sabe tudo um sobre o outro, que não precisa mais falar. Ledo engano. As pessoas precisam sempre dizer o que elas estão sentindo. É necessário comunicar o amor. Claro que o amor também se demonstra em gestos, mas o amor também precisa ser comunicado através de palavras. Porque a palavra é a forma por excelência de comunicação. Uma criança, mais do que as suas necessidades básicas atendidas, precisa de palavras. Palavras de afeto, mas também palavras de correção e nãos necessários, no momento certo, e até com a explicação do porquê não. Os namorados têm essa necessidade de falar também um para o outro. Talvez no namoro
a comunicação seja até mais fluida, né? Porque o casal ainda de namorados não está morando juntos propriamente, não é? Então existem muitas coisas para falar, mas depois, quando se vive juntos, pode-se talvez cair naquele perigo da rotina, em que não se fala mais sobre si, se fala somente sobre coisas que têm que ser resolvidas. Como é importante que a comunicação aconteça, não só de coisas práticas que são necessárias, mas sobre aquilo que as pessoas estão sentindo, como elas estão vendo. E para isso é preciso ter a capacidade de ouvir o outro. E quando a gente não entende o que o outro está dizendo, a gente tem que ter a humildade de dizer: desculpa, eu não estou entendendo. Como é que é? Antes da gente se apressar na interpretação. Senão a gente se faz surdo. Às vezes a gente acaba ouvindo somente aquilo que a gente quer, não é? Quando não, a gente distorce até aquilo que a gente ouviu. Então, como é importante treinar o ouvido do coração, primeiro escutando a Deus, né? O que Deus quer de mim, para que então a gente possa também escutar as pessoas e nos comunicarmos de uma maneira mais transparente. Às vezes a gente não fala aquilo que a gente pensa, a gente fala pela metade, a gente fala de forma indireta, a gente fala às vezes outra coisa que não é aquilo que está no coração. A gente quer que o outro ainda entenda a gente. Olha que confusão, não é? Acaso nós não estamos também tendo a dificuldade de falar? Quantas pessoas às vezes dizem uma coisa, mas no coração delas está outra. E é até interessante, nós vemos que tem pessoas que às vezes demonstram o amor, aliás, ocultam o amor, demonstrando a agressividade. No fundo, o que ela está sentindo, não é, pelo outro, é o desejo de estar com o outro, mas acaba falando de uma maneira agressiva e confundindo tudo. Quem às vezes não age assim, né? Tem gente que, ao invés às vezes de falar eu te amo, você é importante para mim, pode, quem sabe, através de uns ciúmes, através de críticas, não é? Mostrar o quanto tem medo de perder o outro. Daí vai na contramão, no fundo, daquilo que está sentindo, não é? Que é justamente a demonstração verdadeira que deveria aparecer do quanto o outro é importante. Por que será que a gente faz isso, hein? Por que será que a gente não fala de fato aquilo que está no coração, mas não de uma maneira agressiva, e sim de uma maneira mais assertiva? Porque nos falta verdadeiramente falarmos melhor com Deus, deixarmos que Ele realmente nos ilumine, que a palavra de Deus nos ajude a falar com as pessoas de uma maneira nova. Em alguns momentos nós vamos ter que deixar um pouquinho o celular, não é? E partir para aquele olho no olho, para o timbre da voz e a expressão da face, para que a gente possa, pelo menos, tentar nos fazer entender melhor. Que ninguém, amados irmãos, rompa, né, relações com as pessoas, simplesmente por conta de ter entendido de forma errada aquilo que alguém tentou falar, porque daí nós estaremos sendo verdadeiramente surdos e superficiais na comunicação. Que a nossa oração seja profunda, comunicação com Deus, para que a gente possa também cada vez mais comunicar o amor que vem dele, e assim irmos de fato para o caminho da felicidade, que é aquele que todos nós, filhos de Deus, ansiamos. Creio em Deus Pai,